Nesse final de semana, praticamente um assunto dominou todo o debate relacionado à política e às redes sociais, que foi a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre, de acordo com a primeira versão do assunto que eu recebi, criar uma divisão entre Sul, Sudeste e o resto do país, de modo assim você contrariar os interesses da região Nordeste. Por achar um pouco estranha demais essa informação, afinal das contas, políticos não costumam ser tão agressivos em suas falas, o meu desconfiômetro foi lá em cima e foi por essa razão que eu decidi correr atrás da notícia para justamente tirar minhas próprias conclusões. E é esse roteiro que eu quero compartilhar com vocês aqui. Tudo começou com essa entrevista que o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais pelo Partido Novo, ele deu ao Estadão, um jornal aqui de São Paulo, e aqui ele comentava sobre aquele conselho federativo que vai ser criado por conta da reforma tributária. Esse conselho federativo, seus integrantes serão os estados. Então, a região que tem mais estados, que é a região Nordeste, terá um protagonismo muito alto em detrimento de outras regiões que, apesar de serem populosas ou ricas, elas têm menos quantidade de estados, como é o caso da região Sul e Sudeste, com 3 e 4, respectivamente falando. Dessa entrevista, o Estadão publicou esse tweet, que apesar de não ser mais Twitter, agora é o X, eu não sei como eles vão chamar daqui para frente, se vai continuar sendo um tweet ou um sheet. O importante é que ainda está como tweet. Enfim, nós queremos o protagonismo político, diz Zema, ao anunciar a frente Sul-Sudeste contra o Nordeste. Essa palavra contra aqui foi o que pegou, eu acredito, porque dá a indicar que Zema é contrário aos interesses do Nordeste. E como vocês podem imaginar, essa fala aqui gerou muito barulho. Vocês podem ver aqui mais um tweet ou um sheet do Flávio Dino dizendo que a extrema-direita está fomentando divisões regionais. Quando alguém vem com essa conversa de extrema-direita aqui, já cai no meu descrédito, porém, ele continua dizendo aqui que Zema é um traidor da pátria. O consórcio Nordeste, por exemplo, também soltou uma nota oficial de repúdio, dizendo que as falas de Romeu Zema eram preocupantes para o Brasil, já que, de acordo com o consórcio do Nordeste, é necessário entender o Brasil como um só e não criar divisões. Interessante que é um consórcio da região Nordeste e lá eles estavam tentando criar um consórcio para o Sudeste. Enfim, tendo esse resumão sobre o assunto, vamos dar uma olhadinha aqui que de fato Zema disse. Aqui tem a íntegra da entrevista que ele deu ao Estadão e diz o seguinte, que a economia brasileira tem 70% na mão do Sul e Sudeste e 56% dos brasileiros, ou seja, proporcionalmente falando, a população do Sul e Sudeste é muito grande. Esses estados têm um grande peso econômico e populacionalmente falando, porém no Congresso Nacional não tem esse peso todo. Por exemplo, se o Conselho Federativo for por estados, que nós temos aqui 27 estados, o Norte e o Nordeste é quem mandaria, porque eles teriam a maioria dos assentos. Porém, o Norte e o Nordeste têm uma população menor, muito menor do que a região Sul e Sudeste, e também tem uma participação econômica muito menor. Então, é de bom tom que ele esteja tentando aqui defender os interesses dos estados mais ricos, afinal das contas são governadores e são pagos para este fim. Em relação a essa subrepresentatividade do Sul e Sudeste, eu queria aqui compartilhar com vocês o seguinte, nós temos um estudo aqui do Senado, ele é de 2004, porém, respeitadas aqui toda a transformação que o Estado brasileiro passou, é interessante a gente mencionar aqui. De acordo com esse estudo que foi feito pelo Senado, aqui vocês podem ver a consultoria legislativa do Senado Federal, o Sul e o Sudeste são mal representados, subrepresentados. Por exemplo, o estado que tem maior população no nosso país é o estado de São Paulo. Ele deveria ter 111 deputados em 2004. De acordo com o censo de 2022, esse número vai para 112 deputados. Mas ainda assim, dá para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Na Câmara, São Paulo deveria ter 112 deputados e tem 70, porque o teto de quantidade de deputados federais pela Constituição Federal é 70. Roraima, por sua vez, deveria ter um deputado federal, porque é de acordo com a população. Tem uma população baixa, menor quantidade de deputados federais. Porém, tem 8 deputados federais. Isso porque o piso, a quantidade mínima de deputados, é 8 deputados, de acordo com a Constituição Federal. Isso faz com que os estados aqui do Sul e Sudeste sejam subrepresentados
na Câmara dos Deputados. Por exemplo, São Paulo tem 22% da população, de acordo com o censo de 2023/2022, porém só tem 13% dos deputados federais. No Senado, essa subrepresentatividade fica mais evidente, já que a quantidade de senadores é de 3 senadores por estado. Então, no Senado, especificamente, a maior quantidade de estados significa dizer que você tem mais representatividade. Como a maior quantidade de estados está aqui na região Nordeste, eles terão 27 senadores, em contrapartida, aqui só teria 21 senadores. Então você pode ver aqui que só uma análise fria você já tem que no Senado você tem o privilégio da região Nordeste. E essa subrepresentatividade tem efeitos práticos. Dinheiro. Em 2021, você pode ver aqui que os estados, tirando aqui o Distrito Federal, ignora ele por alguns instantes. Os estados do Sul e Sudeste, nós temos São Paulo, Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, foram o que mais pagaram e que menos receberam proporcionalmente falando, ou seja, pagaram 10, receberam 5, por exemplo. E, por outro lado, os estados do Nordeste, nós temos aqui Maranhão, Bahia, Piauí, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe e o Ceará, foram os estados que pagaram não necessariamente menos, mas proporcionalmente menos e receberam muito mais do que pagaram. Isso tudo decorre da falta de representatividade e adequada e proporcional do Sul e Sudeste, também o Centro-Oeste em algumas situações, lá no Congresso Nacional. Pois bem, e foi por conta desse desequilíbrio que o Zema estava comentando aqui que no tal Conselho Federativo que nós teríamos da reforma tributária, em que cada estado teria um voto, os estados Sul e Sudeste ficariam novamente prejudicados. E é importante mencionar que esse Conselho Federativo aqui iria destinar as verbas relativas ao IVA. Hoje, cada estado define o que vai fazer com o seu ICMS que é recolhido. Então, nenhum estado interfere no outro. Porém, com esse Conselho Federativo e ele decidindo o que seria feito com as verbas decorrentes do IVA, que é o imposto que viria pela reforma tributária, o Nordeste e o Norte poderiam fechar a questão e destinar a maioria dos recursos para o Nordeste. Está dizendo que o Nordeste não precisa de verbas e o Norte também? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando o contrário. O Sul e Sudeste, a despeito de responder a 70% do nosso PIB nacional nos dias de hoje, também tem desigualdade social muito gritante e também merece uma atenção maior aí por parte dos nossos representantes. Veja, por exemplo, aqui que o Pacheco, após a fala do Zema, foi aqui e disse que todos os estados terão tratamento igual na reforma tributária. E é justamente esse o problema. Você dá tratamento igual por estado, você ignora que cada estado tem um peso, economicamente falando, tem um peso populacionalmente falando. Você não tem como colocar na mesma balança São Paulo e, por exemplo, Alagoas, não por uma questão de xenofobia, mas porque são completamente diferentes. E se você começar a ignorar esse tratamento, ao invés de alavancar um, você vai fazer com que o outro se prejudique. E aí é uma coisa ruim para todo o país, afinal das contas, São Paulo, você pode ver aqui, contribui com quase R$500 bilhão para os impostos federais, somente ele. Então, ele também precisa de atenção. Então, criar um consórcio para defender os interesses regionais não se trata aqui nenhuma ideia de separatista ou golpista. Afinal das contas, em 2019, os governadores do Nordeste também criaram um consórcio regional. Inclusive, o nosso excelentíssimo senhor ministro da Justiça, Flávio Dino, que na época era governador do Maranhão, também esteve presente na fundação desse consórcio e nenhum lampejo golpista, nenhum lampejo separatista é atribuído à criação do do Consórcio Nordeste. É oportuno lembrar que depois que Bolsonaro foi declarado inelegível, boa parte do eleitorado de direita, que ficou, abre aspas, órfão, defende uma chapa entre Tarcísio e Zema, governador de São Paulo e governador de Minas Gerais. Isso fez com que ambos se tornassem os novos alvos preferenciais de boa parte do eleitorado mais à esquerda. Então, nesse caso, para mim, toda essa gritaria nada mais, nada menos passa do que aquele famoso não é o que se fala, mas quem fala. O que, na minha concepção, é um grande desserviço para o nosso país.